Olá, tudo bem com vocês? Vamos filosofar? Então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade à filosofia moderna, não é isso? Aula passada, o que nós vimos? Que um dos grandes pensadores, um dos inauguradores dessa filosofia é René Descartes, ou simplesmente Cartésios. Vimos parte do pensamento dele. E Cartésios vai fazer parte de uma corrente de pensamento muito importante que vai nascer nesse momento, que é o racionalismo, né? Então a gente pode perceber o seguinte, ó, o racionalismo é o primeiro momento, é a primeira fase da filosofia moderna. E aí vem aquela premissa essencial dessa escola: a razão é a fonte do conhecimento. Dá para perceber a influência de Platão, não é isso? Então, gente, ó, o conhecimento vem da razão, do processamento que minha cabeça faz. Ou seja, meu pensamento é que produz o conhecimento. A base do conhecer está no meu pensar. Olha que interessante, uma característica básica dessa tendência. Algumas ideias que nós temos são inatas, ou seja, nós já nascemos com algumas ideias. E isso independente de qualquer experiência. Se eu colocasse um ser humano logo ao nascer dentro de uma caixa, ele isolado, ele sem ter contato com nada, com ninguém, com o mundo, vivendo naquela escuridão, segundo os racionalistas, esse homem, se um dia saísse dessa caixa, ele já ia sair com algumas ideias. Algumas ideias, por quê? Porque não foi um ambiente, tá, fora dessa caixa escura, né, que trouxe alguma tendência para o pensar dele, né? Ele já tinha, né, antes, ideias, ou seja, ideias inatas. Então, ideias inatas significam, basicamente, a pessoa já nasce com algum conhecimento. O grande nome dessa corrente foi o que vimos na aula passada, René Descartes. Não é isso? Outra grande tendência surge nesse momento, né? Se eu tenho racionalismo dizendo categoricamente que o conhecimento vem, tá, da racionalidade do pensar, do trabalho lógico, racional do pensamento, eu vou ter uma nova tendência chamada o empirismo, que ele vai pegar um novo caminho para tentar explicar o conhecimento. Olha só o que o empirismo diz, que o conhecimento humano é vazio de saber. O ser humano nasce sem saber nada. E aí, ó, olha a outra afirmação, né? A experiência humana é intermediada pelos sentidos. Ou seja, o ato de ver, de tocar, de sentir, de ouvir é que me leva ao conhecimento, né? Então, a minha experiência com o mundo, se eu nascer dentro de uma caixa toda preta, sem contato com nada, eu nunca vou saber nada, né? Então, assim, eles vão desprezar a razão? Não, jamais. Ninguém despreza a razão, né? Mas a razão para eles tem um papel secundário para se alcançar o conhecimento. A racionalidade ela é importante demais, porque ela me leva ao conhecimento também, só que ela é secundária. Primeiro eu preciso ter experiência para depois processar com minha razão. Você já percebe aqui uma influência fortíssima, né, de Aristóteles, né? Um dos grandes expoentes dessa escola é empirista, né? Empirismo, gente, a gente conhece no senso comum como prática, né? A prática de vida. Se eu praticar, né, andar de bicicleta, eu vou aprender, né, isso, a conduzir uma bicicleta. Se eu treinar dirigir um carro, eu vou aprender a dirigir um carro. Ou seja, prática, né? Então, empirismo, gente, eu posso chamar de prática. Então, vamos lá. O que David Hume, um dos expoentes do empirismo, vai dizer? Quais são as principais ideias? Então, olha só. O ser humano está submetido aos seus sentidos. O que conduz o ser humano? Tá?
O que faz um ser humano saber, conhecer? Os seus sentidos. Nesse exato momento vocês estão me ouvindo, me enxergando, né? Ou seja, os seus sentidos estão captando o conhecimento que essa aula pode gerar em vocês. E ele continua: as ideias são meros reflexos das impressões da realidade do mundo exterior. Então, gente, o que é o mundo da ideia? O que é o mundo da razão em si? O processamento que minha cabeça faz das coisas. É só um reflexo. Não é o conhecimento em si, tá? Por isso, gente, que todo mundo, às vezes, ou quase sempre, tem várias opiniões diante de certos objetos. Certas atitudes vão suscitar em nós impressões diferentes. Perfeito? Quando eu processo na minha razão. O que Hume fala? Que a razão são reflexos. Agora, o que vai me levar a uma verdade absoluta, então? É a prática de vida. É a prática de vida. Muitos de vocês já ouviram falar mal de várias pessoas, né? Muitos de vocês já tiveram uma má impressão de uma pessoa por conta do primeiro momento. Mas, gente, como é que eu conheço uma pessoa de fato? Quando eu convivo, e convivo muito. Tudo que chega a mim, eu preciso o quê? Na prática, ver se o sim ou não. Porque no mundo do pensar, no mundo da razão, eu posso tudo, gente, né? Pensar é existir, não é isso? Lembra dessa premissa de Cartésio e René Descartes, né? Penso, portanto, existo. Se eu pensar, portanto, existe, né? Isso não cabe no empirismo. Então, o que é uma crença, tá? O que é uma crença na visão de David Hume, né? É aceitar uma verdade que é uma certa certeza, não é isso? Sem poder ser comprovado racionalmente, né? Então, assim, ó, racionalmente, se eu não consigo provar uma coisa, perfeito? Ela é uma meia-verdade. E ó, que ele está saindo um pouquinho daquela esfera que ele tanto pregou aqui, né? Que a prática te leva ao saber, não é isso? Mas olha só, se eu não consigo, com a minha racionalidade, provar qualquer coisa, isso não é inválido. Só é uma certa certeza que eu tenho. Né? Gente, essas duas correntes de pensamento, tá? Elas estão hoje no nosso meio. Nós estamos na faculdade, estamos praticando racionalismo e empirismo, e muitas vezes a gente nem está percebendo isso. Por exemplo, olha as aulas práticas no laboratório. Olha as aulas teóricas em sala de aula. Elas podem conter, tá, tanto ações empíricas quanto ações racionalistas. Quando um professor pede para você fazer uma análise sobre um determinado objeto, você vai tocar esse objeto, você vai sentir esse objeto, você vai descrever esse objeto, para ele te dar uma ideia. Agora imagine o professor pedir para você fazer isso sem o objeto na sua frente. Você vai ter que usar a razão, não é isso? Então, gente, é isso que separa o trabalho teórico do trabalho prático. Ou seja, essas duas correntes de pensamento, elas são essenciais, muito importantes. E aí, o que eu sou? Eu sou um empirista ou eu sou um racionalista? Eu tenho que pensar, não é isso? O pensamento, a razão agindo, mais a prática. O que seria essa prática, gente? As nossas leituras, o ouvir dessa aula, as dúvidas que isso suscitar. Não é isso? E diante de tudo isso, eu posso pensar um diferente? Se sua razão permitir, sim. Né? Gente, em um lugar muito especial da Europa, essas ideias vão surtir muito, muito efeito. Né? E assim, ó, eu tinha nações europeias no século XVII e XVIII que elas tinham um grau de organização política, cultural, tá? A mais ou a menos
de outros países. O que eu quero dizer com isso? Existiam povos mais bem organizados, gente, né? De países já concretizados, antigos, com suas leis, com seus pensamentos, com sua economia. Mas existia, gente, uma região de um povo chamado germânico, não é isso? Esse povo sempre teve assim, desde a antiguidade, né, com os romanos. Eles sempre tiveram à margem do que a gente chama, às vezes preconceituosamente, de civilização avançadas, né? É um povo que hoje nós chamamos de alemães, né? Se nós vimos em aulas passadas que o iluminismo ele foi muito importante, porque ele vai trazer a razão como um guia para o homem, não é? Ele vai começar a rivalizar com a fé tão forte e profunda na Idade Média. Esse iluminismo, gente, ele vai chegar um pouquinho tarde, né, à Alemanha. Vamos entender então, o que era a Alemanha? A Alemanha, gente, eram vários pequenos países. Ou seja, não havia um grande Estado nacional, um grande país chamado Alemanha. A Alemanha é um dos países mais tradicionais da Europa que por último se formou. Por último foi um Estado. Então, gente, não havia um Estado nacional. E aí, a língua alemã, que era o quê? Uma língua vulgar, ela fugia da tradição do latim, do grego, né? Grego e latim eram as línguas que se faziam os documentos, era a língua culta. Mas o povão na rua usava outro idioma, e esse idioma foi chamado de alemão, né? E essa língua alemã que a gente conhece hoje, gente, ela ganhou esse nome de alemão depois que o primeiro livro escrito com ela foi feito. Esse livro foi a Bíblia, feita por Martinho Lutero. Então, a partir de Martinho Lutero, a Alemanha oficialmente começou a ter um idioma, tá? Usado amplamente, inclusive na documentação, chamado alemão, que atualmente é a língua oficial desse país, né? Gente, os alemães, que eram vários pequenos países, vão se unificar, né? Essa unificação cria o que hoje a gente conhece como Grande Alemanha, né? E esse iluminismo, gente, a partir, inclusive, da língua alemã, sem desprezar as línguas latina e grega, serão ensinadas na universidade. Ou seja, o uso da razão. E esse uso da razão, gente, né, não vai desprezar a religião vai continuar sendo ensinada também. Só que agora, gente, eu vou poder pensar de forma racional e de forma empírica. Não é isso? E várias reflexões vão vir dessa revolução, né, que ocorre na Alemanha. Uma delas é a estética. O que é estética, né, gente? É aparência. Vamos pensar sobre a aparência? O que é feio? O que é bonito, afinal de contas? Por que algo é feio? Por que algo é bonito? Né? Será uma das indagações desse momento. Um dos grandes expoentes, gente, no iluminismo alemão é Kant. Vamos ver um pouquinho de Kant, né? Olha só. Kant será um crítico, tá? Crítico, tá? Da delimitada razão, né? Ou seja, a razão, gente, ela tem limites. A razão não tem limites, é isso que ele vai querer trabalhar, né? Então, gente, Kant vai dividir a filosofia em fases. Primeiro, a fase pré-crítica. Ela é racionalista, né? Ou seja, ela só está na esfera do pensamento, do trabalho da razão, né? Depois ele diz que tem a fase crítica, não é isso? É a fase crítica, gente, que vai te despertar para o dogma. Gente, isso é dogma? Isso é imutável? Ou isso é mutável? Nisso, gente, é que começa a prática. Eu saio do campo da racionalidade e quando eu vou para o campo da prática, vem a seguinte questão. Vem cá, isso é assim mesmo? Né? Então, gente, na verdade, quando ele divide a filosofia, ele quer buscar separar aquele debate, superar aquele debate entre racionalistas e empiristas. Quem é que está certo, gente? É o conhecimento ser só vir primeiro da razão ou vir primeiro das práticas? A partir, gente, dessa indagação, né? A partir de querer superar essa briga sadia, ele vai propor bases para a ciência. Ele vai tentar definir, gente, os limites entre a fé
e a razão humana. Ele começa, né, na busca de entender esse conhecimento. Tudo pode existir para o homem conhecer. Ou seja, tudo que existir, o homem pode conhecer. Não há limite para um objeto de conhecimento, mas para eu conhecer esse mundo, conhecer esse universo, eu preciso usar o meu corpo. Com quê? Com os meus sentidos. Olha, isso é uma tese empírica, não é isso? Com a nossa mente, isso é uma tese racionalista. Com o nosso sistema nervoso central. Mas, gente, ele deixa bem claro. Eu uso minha racionalidade para chegar ao pensamento, tá? Ele é importante, mas o conhecimento, ele provém da minha experiência. Mas não existe, mas essa experiência só funciona como forma de conhecimento se eu uso a razão. Então, Kant vai dividir o conhecimento. Lembra que ele fez a divisão da filosofia? Agora ele vai fazer uma divisão do conhecimento em duas partes. O que ele chama de juízo analítico. Ou seja, é o conhecimento estritamente racional. É aquele conhecimento que só vem da razão, meramente filosófico. É no seu campo de raciocínio, de pensar. E a segunda parte da divisão é o juízo sintético, né? Que é o conhecimento que se retira ou se acrescenta de um todo. Né? Eu tiro partes de algo para poder entender. Tudo que podemos conhecer então, gente, pode ser sentido. São os fenômenos que nos cercam. Né? E tudo que existe e não sentimos, a única coisa que existe e não sentimos são os números. Olha que interessante. A eterna matemática, né? Gente, como agir na vida, então, com esse conhecimento, com esse saber? É aí que ele propõe, gente, a constituição de uma ética. Ética que nós vamos estudar bastante, né? Primeira coisa que ele diz, ó, em relação a o fazer, o construir de uma ética. O homem não escapa do imperativo categórico. E o que é esse imperativo categórico, gente? É uma ordem válida para agir sobre tudo. É uma lei que eu crio. Você está vendo que isso é bem ciência? Eu crio lei, eu crio uma regra para agir sobre tudo. Aí ele diz, ó, devemos sempre agir de modo a podermos desejar que a regra a partir da qual agimos se transforme numa lei geral. Lembra, gente? Não existe ciência sem uma lei geral. E cabe ao homem consciente seguir essa lei, né? Gente, lembra que a gente inaugurou uma parte da filosofia que o homem é o ponto central, né? E para Kant, o que é o homem, afinal de contas? Um homem que carrega em si a busca de um conhecimento que seja pela racionalidade, que seja pelo empirismo, que seja a junção dos dois, como propôs Kant. Ele diz o seguinte: o homem é um ser dotado de capacidade de conhecer e liberdade de agir, certo ou errado, mas sempre consciente que seus atos são de sua responsabilidade. Ou seja, o ser humano, com suas amplas capacidades, ele é um ser responsável pelos seus atos. Gente, por isso que quando eu fujo do conhecimento, eu fujo do saber, eu perco a chance de justificar as minhas falhas, os meus erros, né? Porque o conhecimento é o saber. Muitos falham e erram, gente, por não saber, e vão continuar sendo penalizados por isso. Observa a sua vida. Você tem sido responsável pelos seus atos, pelo que você faz? Você tem deixado de conhecer, de saber, de conhecer a si, conhecer o mundo? Quando eu não conheço a mim, ao mundo, gente, eu vou ser penalizado num momento ou em outro, e eu não tenho como me justificar. O ato humano, quando ele é pensado, ele é racionalizado. Quando o homem age
sob consciência, ele está sendo responsável. Quando o homem age sem consciência, tá? Ele se entrega, ele se permite, ele permite que se julguem, tá? E o julgamento dos outros, né? É cruel, porque é uma lei geral. Nunca permita que essa lei geral seja contra você, né? Caminhe diante dela, mas para isso eu preciso conhecer, eu preciso saber. Se eu abro a mão do conhecimento, gente, eu estou abrindo mão, tá? De me defender diante da vida. Valeu? Muito obrigado.